Olá, amigos. Estamos mais uma aula agora de física moderna, né? Lembrando que nós estamos vendo uma das teorias mais, digamos, controversas, mais excitantes, né? Que é a teoria da relatividade. E nós vamos ver agora a segunda parte, né? Vimos a cinemática, agora vamos ver um pouquinho de dinâmica e a relatividade geral, né? Que é a gravitação relativística. Nessa teoria, por isso nós estamos dividindo em partes, né? Para ter as informações básicas, né? Para ser estudada com mais atenção, né? Mais tarde. E precisamos ver o conceito básico da dinâmica, é o conceito de matéria e energia. Né? O que é matéria, o que é energia? Os antigos achavam a matéria, aquele conceito antigo, né, de que havia terra, água, ar e fogo, né? Somente aquilo que se podia perceber e que tudo o que acontecia entre eles era uma alquimia. Né? Então, matéria e energia para os antigos era através de uma força mágica. Né? Até que no século XVI, né, houve uma mudança. Né? Energia e matéria são invariáveis segundo a mecânica, ou seja, na mecânica moderna, né, não atual, né, mas do século XVI até o século XIX, a energia e a matéria, elas são duas coisas fixas que se entrelaçam, uma participa da outra, mas não muda a matéria não muda, nem a energia muda. A energia é contínua e a matéria toda é estratificada e impossível de ser, é imutável, é impossível de se mudar. Né? Já hoje em dia, na física atual, na teoria da relatividade, energia e matéria são estados diferentes da mesma entidade. Então, na física moderna, a gente pode transformar a matéria em energia e pode transformar a energia em matéria também. Basta ter as condições certas, né, e que é possível. Ou seja, só existe uma coisa no universo, digamos assim, né? E elas interagem com o seu espaço-tempo ao redor. Né? E na relatividade, o conceito de matéria e energia um pouco diferenciado da física clássica para a física moderna. Né? Na física clássica, a matéria ocupa um espaço, ela é invariável, não pode ser alterada. Você pode mudar os estágios dela, mas ela continua sendo matéria, um átomo continua sendo um átomo, e energia, ela altera os diversos estados em que a matéria está. A matéria pode estar em movimento, pode estar parada, pode ter uma interrelação. Então, energia e matéria são formas separadas. Na física moderna, ela é variável e ocupa um espaço-tempo. Quer dizer, a matéria pode ser alterada pelo espaço, isso nós sabemos, você pega uma faca, corta e divide em dois. O total é constante, mas divide em dois. Mas na relatividade, você pode fazer condições em que a matéria mude, mesmo que não haja mudança de espaço. Basta ter mudança de tempo, do espaço-tempo, digamos assim, que é uma coisa só. Né? E a energia é igual a mc2, né? Transforma matéria em energia, energia em matéria. Você pode juntar energia e formar átomos. Nós vamos ver depois que, ao mesmo tempo, se forma antiátomos, né, para que a energia total permaneça constante. Mas o conceito de matéria e energia mudou em função da dinâmica relativista. Né? A massa variável, para a relatividade, corresponde à energia variável. Ora, se a energia muda, a massa também muda. Ah, mas peraí, a massa não muda, esse conceito está errado. Né? Depende da maneira como você interpreta. Por exemplo, no movimento cinemático, né, você tem um trem em movimento, ele pode ser visto de maneiras diferentes, fenômenos podem ser não simultâneos. Se os fenômenos podem não ser simultâneos, como nós vimos na cinemática relativística, a massa e a energia mudam também. Existe energia de um jeito e energia de outro, massa de um outro e massa de um tipo do outro. Então, isso levou a Einstein a questionar alguns problemas. Né? Por exemplo, ele propôs, né, que toda a energia pode ser colocada nesse formato, E igual a mc ao quadrado. Ou seja, toda energia tem o seu equivalente em massa. Lembrando que a energia não é massa vezes o quadrado da velocidade da luz. A massa tem um equivalente em energia, a energia tem um equivalente em massa. Essa é a informação. Agora, observe que quando você tem um trem em movimento, né, a energia total dele, na ideia de Einstein, é que ele adquire uma energia do movimento, energia cinética, mas ele tinha uma energia no início. Né? Ele estava parado, não tem energia nenhuma, tem uma energia de repouso, uma energia contida dentro dele. Então ele transformou essa fórmula em uma fórmula geral. Então a energia total vai ser mc2, a energia cinética, mais m0c2. Ou seja, o corpo tinha uma massa de repouso.
né? Era uma energia contida naquela quantidade de massa. Ora, se essa fórmula estiver certa, significa que a energia cinética corresponde a uma variação de massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Então a energia cinética, quando um corpo tem, é porque mudou a massa dele. Mas peraí, esse trem continua tendo 5 toneladas, continua com 5 toneladas, não mudou massa nenhuma, esse conceito está errado. Bom, veja bem, na ideia de Einstein não existe essa diferenciação entre massa e energia. Se houve uma variação da energia pelo fator gama, também vai ter uma variação da massa em fator gama equivalente. Quando ele entra em movimento, o trem, não aumenta o número de átomos, não muda. A massa, a medida da quantidade de matéria que tem, não muda. Mas o equivalente em energia, sim, isso é que muda. E muda por essa razão, né? M igual a M0 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Aí vai dizer, peraí, tem cientistas que questionam essa fórmula, não em ela ser usada, mas a interpretação dela. Por quê? Porque ela usa um fator 1 sobre raiz de 1 C2, que é o fator gama, tá? E a massa não muda, né? Antigamente se dizia, tem uma massa de repouso e uma massa relativística, né? Uma massa de movimento. Mas na realidade é a energia. A massa é só uma forma de você expressar a forma como a energia é variável naquela posição. Então, a ideia de Einstein é que a massa não aumenta realmente, mas sim o seu equivalente de energia em massa. Ou seja, a energia que muda, mas ela tem um equivalente em quantidade de matéria, massa. Então você pode interpretar assim, existem várias maneiras de interpretar, mas na realidade o conceito é controverso, né? De massa relativística. Na realidade, o que existe é o conceito de momento relativístico. O que é momento relativístico? Nós vimos que o momento clássico é massa vezes a velocidade. Então o momento relativístico é massa vezes a velocidade também. Só que essa massa é a massa de repouso vezes o fator gama. Então, às vezes, se considera como essa massa como uma massa relativística, real. Se o corpo estiver parado, ele tem um momento ou não tem? Então, se a velocidade dele é zero, então o momento é zero. Então, a interpretação disso, às vezes, é controversa, sim. Mas existem comprovações em que tem coisas na física que a gente interpreta, mas essa interpretação tem uma consequência e essa consequência precisa ser testada. Vamos ver como é que isso foi feito, né? Um choque de partículas atômicas, por exemplo, né? Se você fizer um acelerador de partícula, né? E esse acelerador de partícula vai pegar um próton, um nêutron, e acelerar ele a uma grande quantidade. É o exemplo do LHC, né? Que tem uma simulação do LHC, onde há choques de partículas. Se você chocar duas partículas com mesma massa, vale aquelas leis da física clássica, né? Vale a lei da conservação do momento. Mas o momento está ligado à energia. E essa energia pode ser vista quando você coloca um corpo a uma velocidade relativística. Se você colocar partículas com velocidade relativísticas, quer dizer, quando a gente fala relativística, próxima da luz, né? 90%, 99% da velocidade da luz. Ela se porta chocando o outro como se tivesse uma massa maior. Então, na realidade, quando a gente fala a massa é variável, na realidade, ela se porta como se tivesse variado. Ou seja, ela adquiriu uma quantidade de energia suficiente para agir dessa forma. Então, no choque, a velocidade é importante, porque altera a massa equivalente ao choque. Então, esse conceito dinâmico, um pouco diferente que o Einstein fez, mudou um pouquinho os conceitos clássicos de dinâmica, né? A dinâmica relativística, ela pode ser comparada com a clássica da seguinte maneira. Imagine que você faça uma força a um bloco. Você aplicou uma força só, numa direção só, num sentido só, mais simples possível. Aplicou uma força. Na física clássica, né, a força resultante sobre esse corpo é uma só, mais simples, só na direção. É a variação do momento, da quantidade de movimento, pelo tempo. Essa foi a ideia de Newton mesmo. Newton nunca disse que F é igual a ma. Ele disse que a força, né, aplicada, a mudança aplicada é a variação da quantidade de movimento, que é massa vezes a velocidade. Como na física clássica as massas são iguais, não há mudança de massa, o tempo não muda, a massa não muda, né?
a massa é a mesma, então na hora de fazer essa diferenciação, ΔP sobre ΔT, eu posso passar ela para fora. A massa é a mesma. Eu passo para fora, ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT é a aceleração, né? Então força resultante é massa vezes aceleração. Essa é a forma clássica da força para Newton. Mas na relatividade é um pouco diferente, né? Na relatividade, se você aplicar a força, então vamos considerar que Newton está certo. Então a força resultante é a variação do momento pelo tempo, né? Mesma fórmula. O momento é a mesma fórmula, massa vezes a velocidade, só que na ideia de Einstein a massa muda com a velocidade, né? O conteúdo energético que ela passa a ter é diferente. Tá? Ela não aumenta de tamanho, nem diminui, nem aumenta a densidade, não. Mas o conteúdo energético, sim, por esse fator gama. Então, se eu colocar isso aqui dentro dessa fórmula, aí eu vou obter uma outra coisa, né? A força resultante vai ser a variação do gama, um fator relativístico, vezes a massa, vezes a velocidade, pelo tempo. Então, observe como são fatores que variam com a velocidade, com o tempo, né? A velocidade varia com o tempo, dando uma aceleração. A massa, o gama, varia com a velocidade. Então, na hora que eu for fazer essa variação, eu não posso botar o gama, não posso tirar o gama. Então, a força resultante é diferente da força clássica de Newton. F não é MA. Eita, peraí, professor, você já disse que S não é S0 mais VT na outra aula. Agora está dizendo que F não é igual a MA? O professor está ensinando tudo errado? Não. De uma maneira mais simples, para velocidades mais baixas, você pode usar essa fórmula como uma aproximação muito boa. Mas quando a velocidade é muito grande, há variações na velocidade e essas variações fazem com que essa fórmula aqui, quando não vai dar essa fórmula vai dar em quê? Se eu tirar a diferença, eu vou ter que tirar a diferença de um e a diferença de outro. Então aparecem dois componentes. Não aparece só essa parte, aparece uma outra parte. A gente costuma dizer que a força, né, segundo Einstein, existem duas forças, duas componentes da força. Uma perpendicular, né, e uma paralela. Do mesmo jeito vai ter um campo paralelo e um campo perpendicular, que é a aceleração. Então, nesse caso, quando a gente faz isso, a gente verifica que, peraí, essa mecânica tem alguma coisa aí que precisa ser mudado. Então, o Einstein verificou o seguinte, que no caso da eletrodinâmica, quer dizer, o movimento de cargas elétricas, se você aplicar aquela fórmula, no conceito de Einstein dá certo. No conceito de Newton, não. Então, havia uma disputa. O Einstein publicou em 1905 o seu artigo, e o nome do artigo era esse, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, né? Ou seja, ele pegou a eletrodinâmica, o eletromagnetismo conhecido da época, e vamos avaliar como é que a gente faz o estudo das cargas elétricas. Na época já se sabia disso, já se conhecia isso, mas ele observou que quando as cargas estão em movimento, cargas elétricas em movimento, nós temos ali correntes elétricas, forças estáticas. Como é que elas podem ser interpretadas? Se o fluxo de elétron causou uma contração, nós vimos na relatividade que quando tem um movimento, há uma contração, há uma densidade de cargas muda. A carga que ficou parada enxerga a outra de maneira diferente, são dois referenciais, né? Então há um aumento de carga causando um aumento de densidade de carga e um campo extra. Esse campo extra é o campo magnético. Quando você tem uma corrente elétrica, gera um campo magnético. Esse campo magnético tem uma força, essa força é a força perpendicular. Por que a força perpendicular? Porque a magnética é perpendicular à corrente. Então, na época já se conhecia essas equações que mostravam que a força resultante de um processo como esse, um fio elétrico passando cargas elétricas positivas e negativas, tinha duas forças, uma força elétrica e uma força magnética, né? Antes, a gente achava que eram forças completamente diferentes da natureza. A força elétrica é de um tipo, magnética é de outro. Mas, na realidade, a força magnética é uma consequência do movimento de cargas elétricas. É uma consequência relativística, né? Então, é importante a gente analisar que o Einstein teve essa dúvida. Ao analisar as equações, ele teve que escolher quem é que está certo, o eletromagnetismo ou a mecânica. Qual das duas está para que sejam preservadas as leis da física, né? Então, a opção dele foi que precisamos de uma reformulação na mecânica.
Então ele preservou o eletromagnetismo, como hoje ainda funciona 100%, né? Mas ele mudou a mecânica. Então, nessa mecânica nova, ele levou a ideia da equivalência massa-energia, né? É igual a MC2, representa uma ideia, não representa só uma fórmula, né? De que a energia é transportada e ela pode ser acumulada e pode ser transformada em várias coisas, mas a energia que é o mais importante, né? Todo corpo possui um conteúdo energético. Se ele está em repouso, essa energia nós chamamos de energia de repouso. Então ele vai ter uma massa de repouso e uma repouso. Essa energia nós chamamos de energia de repouso. Então ele vai ter uma massa de repouso e uma energia de repouso. Porque a velocidade da luz é constante, né? Se ele está em movimento, essa energia de movimento vai ser E1, M1, C2. Então cada estrutura, se você aumentar a velocidade, ele vai ter outro conteúdo energético, né? E se houver uma diferença, há uma variação de energia, essa variação de energia foi a energia cinética, que fez ele se movimentar. Então essa variação de massa tem um correspondente. A energia cinética do movimento é uma consequência da variação da massa. Então a gente pode expressar a fórmula assim, ó, ΔE, que é a variação de energia de um corpo parado em movimento, é a energia cinética, é ΔM vezes C2. Então toda vez que alguém disser assim, ó, eu conheço a fórmula principal de Einstein, é igual a MC2, não é bem assim. ΔE é igual a ΔMC2, essa seria uma maneira mais clara de você expressar a ideia, né, que o Einstein teve. A variação de energia que ocorre, os fenômenos físicos, etc., corresponde a uma variação de massa, né, de conteúdo em massa, vezes o quadrado da velocidade da luz. Então interpretar dessa maneira é uma maneira diferente, já que o Einstein introduziu. Nas reações nucleares também você pode notar isso, né? Porque se é igual a MC2, né, a energia transformada é igual a massa transformada vezes C2. Essa massa pode se transformar pela velocidade ou pode se transformar por fenômenos nucleares, né? Por exemplo, a fissão do urânio, né, ocorre uma transmutação, ela libera 8,4 vezes 10 a 7 kJ por grama. Essa energia é a energia nuclear. Então, se essa massa aqui virar energia, a energia nuclear vai ser muito grande. Então, é uma conversão muito grande. Para você ter uma ideia, se eu pegar 1 grama de urânio, né, equivale a 20 quilotons de TNT. Né? Ou seja, quiloton, que é toneladas do explosivo TNT. 21 quilotons significa 21 mil toneladas do explosivo TNT. Para você ter uma ideia, Hiroshima, a bomba que destruiu Hiroshima foi 15 quilotons. Então, em 1 grama, se a gente liberar toda a energia de 1 grama, vai ter 21 quilotoneladas, quer dizer, 1.000 toneladas, 21 mil toneladas de TNT explodindo, mais do que a bomba de Hiroshima em 1 grama só. Então, isso aí mudou completamente a maneira como nós víamos a matéria, né? A matéria pode virar energia, né? E outras coisas, como a fissão natural na radioatividade do urânio, né? Se você pegar uma equação em que o urânio se transmuta, né? O urânio 235 se transforma em urânio 236, em bário, criptônio. Essas equações, se você vê a variação de massa, ΔM, né? É mais ou menos 10% da massa do urânio. Então, 10% da massa dele vira energia, não é 100%. Então, com o fenômeno nuclear, se eu pegar uma massa assim pequena, de 1 quilo, né, por exemplo, somente uma pequena parte vai virar energia, não é tudo não, né? Então, é equivalente a energia a 170 milhões de elétrons-volts, né, em cada átomo. Mas são muitos átomos. Se você pegar 1 grama, tem bilhões, trilhões, quadrilhões. Você pode calcular ali pelo número de Avogadro, né? Então é capaz de produzir uma grande quantidade de energia, né? Você pode botar lá algumas graminhas e alimentar uma cidade inteira por vários anos, né? E outros fenômenos, como por exemplo, o Einstein propôs uma nova mecânica. Ele não propôs um novo eletromagnetismo, porque as equações de Lorentz estavam em consonância, né, com o eletromagnetismo, mas não com a mecânica. Então ele disse, nós temos que fazer uma nova mecânica, porque a mecânica das transformações de Galileu, né, S igual a S0 mais VT, o tempo constante, elas são equivalentes no universo plano, onde a menor distância de 2 pontos é uma reta. Esse é um universo, é uma geometria euclidiana. Então ele disse que se a gente mudou as equações, o tempo é uma 4ª coordenada, o universo nosso vai ser um universo com curvatura.
Essa curvatura vai ser uma geometria não euclidiana. Ou seja, a gente vai ter que usar uma geometria diferente, né? Do mesmo jeito que se você quiser sair de Londres a Nova York, né, você tem que seguir a curvatura da Terra. Você tem que seguir aquela geometria. Ah, mas tem outra maneira? Tem. Só se você cavar a Terra. Pega uma pá e começa a cavar. Vai fazer um buraco até lá. Você pode ir em linha reta? Pode. Mas se você estiver submetido a um universo não euclidiano, você tem que seguir as regras do universo não euclidiano. É o que ele propôs e que pouca gente entendeu na época, porque parecia uma coisa do outro mundo, né? Na relatividade, a posição de um objeto, como é que se identifica a posição de um objeto? Ah, o objeto está naquela posição, naquele ponto P. A gente, na física clássica, a gente precisa de 3 pontos, x, y, z. Qualquer ponto pode ser colocado num referencial cartesiano, né? X, Y, Z, tridimensional, e a distância até ele pode ser calculada em função das coordenadas x, y, z. x2, y2, z2 dá o r2. É a distância até o objeto. Bom, tudo bem. Mas num universo diferente de Einstein, né? Ele imaginou que essa posição desse objeto precisa, nesse ponto, precisa de x, y, z e de uma coordenada, que ele chamou de i vezes c vezes t, dependente de t, que é a quarta coordenada no tempo. Só que é uma coordenada imaginária. Esse i, né, é o i2 igual a menos 1, é o número imaginário. Então ele criou uma métrica para um espaço de mais de 3 dimensões, né? Aí você vai dizer, poxa, como é que eu vou desenhar aqui uma coisa de 4 dimensões? A visão humana, mesmo que eu quisesse, eu não poderia, né? Eu estou projetando aqui em 2 dimensões. Poderia projetar em 3 dimensões também, mas em 4 não, porque nós não conseguimos perceber. Mas se você tirar uma das coordenadas, digamos x, y, z, vou tirar o z. Tira o z, fica 2 coordenadas, como se a gente tivesse só 2, e o outro vai ser o tempo. Então a gente teria um cone. Esse cone é limitado, né, por uma inclinação da velocidade. Distância e tempo, você sabe que o lugar de distância e tempo, a inclinação dá a velocidade, né? Então a velocidade, essa velocidade de inclinação é a velocidade da luz. Nós estamos nessa inclinação aqui, ó, desse plano. Se a gente tivesse uma velocidade acima, nós teríamos uma velocidade acima da velocidade da luz, que a relatividade não admite. E abaixo, uma velocidade negativa, né? Velocidade da luz negativa, que não tem muito conceito. Então, nós estamos aqui no presente, isso aqui é o futuro, isso aqui é o passado. Então, nessa métrica, é a métrica de Einstein, né? É de um universo de 4 dimensões que na matemática dá certo. Mas na vida real a gente não consegue perceber, nós não temos a capacidade de ver em 4 dimensões, né? Ele criou, então, uma teoria que é a gravidade relativística, né? Que a gente costuma chamar também de relatividade geral. A relatividade geral, ou a gravidade relativística, ele apostou na ideia de que a gravidade distorce o tecido do espaço-tempo, do espaço de 4 dimensões. Ou seja, se você tiver um espaço em que tem 4 dimensões, aqui a gente está simplificando para 2, né? Se um corpo tem gravidade, ele deforma o espaço, e como ele deforma esse espaço de 4 dimensões, vai deformar o tempo também. Como um planeta, né? Na gravidade newtoniana, o planeta gira ali tranquilamente, mas na relatividade, o Sol, né, que está no centro, que tem a maior massa, distorce o espaço-tempo. Então as distâncias não são a mesma. Não é x2, y2, z2. Vai ter mais uma componente do tempo. E esse tempo vai depender da massa do Sol, né? Então a massa pode fazer curvar o espaço-tempo. E ele criou uma lei também, né? Um princípio, como Isaac Newton também criou um princípio, o princípio da relatividade do movimento. A gente também criou um princípio na relatividade geral chamado princípio da equivalência, que diz que um referencial sob a ação da gravidade equivale a referenciais acelerados, ou seja, um referencial acelerado ele se comporta exatamente igual a um referencial gravitacional. Se você tivesse numa nave espacial, se você tivesse uma aceleração igual à da gravidade, você sentiria o seu peso como se você estivesse na Terra, aceleração g. Basta que a nave no espaço tivesse aceleração g. Então, isso parece uma coisa bastante simples, mas equivale a você comparar a gravidade a um referencial. Se esse referencial é coordenado pela relatividade de 4 dimensões, pelas transformações de Lorentz, então já você poderia determinar a curvatura desse espaço, né?
E nessa ideia, o Einstein precisou de uma nova geometria, né? Se o espaço é curvo, eu vou precisar de outra geometria. Por quê? Porque na geometria tradicional, a menor distância é uma reta. No espaço curvo, eu vou ter que ter uma curva aqui, não é a mesma coisa. Se no espaço plano você tem um círculo, por exemplo, se você dividir a circunferência por duas vezes o raio, você obtém um número π. Mas se você fizer aqui no espaço curvo, não. Então isso significa que o número π não será constante. Então a geometria aqui é outra. No caso, por exemplo, na astronomia, a gente usa uma trigonometria esférica, né? Na trigonometria plana, os ângulos internos de um triângulo somam 180. Numa curvatura, não. Então é uma geometria que segue regras e é uma geometria que já se conhecia. Só que ninguém acreditava que ela podia ser colocada em termos físicos. O Einstein fez isso, né? Então, na relatividade geral, levou a ele a ideia de que é uma geometria não euclidiana. E que geometria é essa? Ele saiu buscando, né? Ele foi estudar. Einstein passou vários anos estudando com matemáticos, né? Para conseguir chegar a algumas ferramentas. Quais foram as ferramentas que o Einstein usou para explicar a gravidade? A principal foi o cálculo tensorial, né? Uma matemática extremamente avançada, né? Eu estudei um pouco dessa matemática, extremamente difícil, né? Não é fácil não. E ela trabalha com tensores, né? O tensor é um ente matemático, né? Uma ferramenta que generaliza escalares, vetores e matrizes. Esse tensor, né, é um ente matemático que pode escrever ou em forma matricial ou então simbólica, né? A gente pode representar as variáveis que mexem ali, né? Por exemplo, existe o tensor das tensões. Isso já era conhecido na época, já era usado pela mecânica analítica. Então, se você tiver, por exemplo, um prédio, né, com uma barra de ferro sustentando o prédio, né, como é que você mede as tensões ali? Você usa um ente chamado tensor das tensões, né, em que as forças que são aplicadas nos três eixos geram variações que podem ser estudadas com mais precisão usando essa ferramenta matemática. Então o Einstein estudou o cálculo tensorial e aplicou ele a condições. Ele criou dois tipos de tensores, né? Um tensor, o tensor de Einstein, ele descreve a curvatura do espaço-tempo. Como é que essa curvatura ocorre? Então a curvatura é uma coisa geométrica, cinemática, do movimento, né? E um tensor que descreve, chamado tensor de energia e momento, ele descreve o fluxo de energia e momento. Tá? A gente podia botar um fluxo de matéria, né? Porque quando a gente fala energia, ele está falando matéria. Então quando a gente fala energia relativística, é massa relativística. Quer dizer, a massa, quando a gente fala a massa está variando com a velocidade, a gente está dizendo que é energia, né? Então quando fala energia, pensa em massa também. A massa do Sol causa um fluxo de energia diferente no Sol, que faz curvar o espaço ao seu redor. Essas duas grandezas que descrevem coisas diferentes, uma descreve como a massa está distribuída e a outra como o espaço ao seu redor curva na cinemática. Então o Einstein juntou esses dois numa equação fundamental. A gente pode dizer assim que é a lei da gravidade de Einstein, né? Essa equação, né, que é o G mini, igual a 8πg sobre C4, né? G, C, velocidade da luz, o G é constante gravitacional, π, o valor que a gente usa do π normal. Isso aqui é constante. E o outro T mini, né, é um tensor, são dois tensores, né? Um tensor que dá a distribuição de matéria e energia e momento, que estão relacionadas. Na realidade, quando a gente fala, alguns não quero usar a massa relativística, mas usa o momento então. O momento é massa vezes a velocidade. Então a gente está trabalhando com coisas, né, mas às vezes a interpretação é diferente. Então essa curvatura do espaço é dada pela densidade de matéria. Então, se houver uma densidade de matéria muito grande, há uma curvatura muito grande, né? É o caso dos buracos negros, né? Se a densidade de matéria for muito grande, a curvatura vai infinita. Quando a curvatura é infinita, vira um buraco negro. Por isso que a gente chama ele de buraco negro. Por quê? Porque é um buraco nas 4 dimensões, não é nas 3 dimensões. O tempo e o espaço mudam ali dentro. Há essa mudança. Então o Einstein interpreta o universo como uma curvatura do espaço e da matéria, gerada pela matéria. Então a gravidade para ele é isso. E o espaço-tempo na gravidade pode ser representado da seguinte forma. O fator gama é o fator que altera o tempo. Então
o tempo em cada lugar do universo é diferente, porque está em condições diferentes. Então o que o Einstein imaginou? Se você está morando aqui nesse prédio, embaixo você está sujeito a uma gravidade que vem do centro da Terra. Vamos esquecer o Sol, só a Terra. Quem mora lá no último andar está sujeito a uma gravidade diferente. Né? Nós vimos na física clássica isso acontece. Só que, será que o tempo muda também? Então ele propôs que o tempo mudava. O tempo muda com a gravidade. Então, aquela fórmula que nós vimos, T igual a T0 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, ele substituiu a mesma fórmula, T igual a T0 sobre a raiz de 1 menos... Só que em vez de ver V2 sobre C2, esse V aqui, o C2 está aqui, tá? Mas o V2 é a velocidade de escape naquele ponto. A velocidade da gravidade, calculada por Newton. Você pode ir simplificando, né? De maneira mais simples. Se você colocar aqui, você pode verificar a variação de tempo entre um lugar e outro. Você vai dizer, mas nunca vimos isso, ninguém nunca mediu. Já conseguiram medir. Só que é uma diferença muito pequena. A gravidade muda o tempo de uma maneira muito medir. Só que é uma diferença muito pequena. A gravidade muda o tempo de uma maneira muito pequena. Por quê? Porque a massa da Terra não é tão grande. Se você pegar um relógio atômico, né, de césio, extremamente preciso, é um dos mais precisos do mundo, Césio 133, ele pode medir essa diferença. E essa diferença foi medida no experimento de Pound-Hebdicke. O Robert Pound e o Glenn Hebdicke, né, fizeram uma experiência em 1959. Tá? O Einstein lançou a teoria da relatividade geral no início do século, né, 1915. Né? Então, eles fizeram a experiência usando relógios lá na Universidade de Harvard e mediram essa diferença entre um ponto e outro. Numa torre, eles mediram a diferença causada pela gravidade. E é chamado também de redshift gravitacional, variação da frequência de uma emissão radioativa. Né? Essa mudança de frequência foi exatamente a que previu Einstein. E outros experimentos, como, por exemplo, o avanço do periélio de Mercúrio, né? É uma comprovação da relatividade geral. Os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, mas tem o periélio, que é próximo, e o afélio, que é longe. O periélio tem uma variação que é calculada pela física clássica. Só que quando eles faziam essa medição, a previsão da física clássica para Mercúrio, que é o que tem a órbita mais excêntrica, né? Então ela varia mais, né? A Terra tem, mas ela varia muito pouco. É 532 segundos de arco. Observado é 575. Havia uma diferença de 43 segundos de arco por século. Então a variação era muito pequena. Então ninguém conseguia medir isso. Né? Não tinha explicação. E o Einstein fez pelo cálculo dele e deu exatamente esse valor previsto. Outras comprovações, por exemplo, como o eclipse solar, né, que previu que há uma curvatura de luz da estrela quando passa perto do Sol. Em 1919 foi feita essa verificação e foi vista aqui do Brasil, né, na cidade de Sobral, no Ceará. É uma comprovação da teoria da relatividade, essa curvatura do raio luminoso no espaço-tempo. Né? As lentes gravitacionais também são uma outra previsão de Einstein, né? Em que você tem uma curvatura do espaço-tempo, galáxias ou buracos negros muito potentes, curvam o espaço e causam ampliação do tamanho de uma galáxia que está do lado de trás. Isso foi previsto e bate exatamente com o que os astrônomos descobriram, são as lentes gravitacionais. E agora, recentemente, as ondas gravitacionais. Né? Se a gravidade mexe com o espaço-tempo, ela deve fazer uma onda. E essa vibração foi identificada, né, no laboratório LIGO, né, agora há alguns anos atrás, onde eles já fizeram várias verificações disso, né, em que as distâncias por laser foram alteradas pelo choque entre buracos negros. Então existem centenas de experimentos que comprovam a teoria da relatividade, de maneira que a relatividade, tanto na parte geral quanto a dinâmica, possui muitas comprovações extremamente importantes para compreendermos melhor o nosso universo. Ok? Obrigado, até a próxima.